materiais. E observa que esses raios de Becquerel somente aparecem no urânio e tório, não aparecem nos outros materiais. Então ela diz, é uma propriedade desses materiais, e que esses são muito mais ativos. Ela encontra outros materiais que são muito mais ativos que o próprio urânio. Próximo. E aí ela afirma que esse fenômeno não pode ser de fosforescência. E ela dá então o nome de radioatividade. Então o termo de radioatividade foi dado por Marie Curie. Tá? Isso até eu aprendi, porque eu até então ensinava que era o Becquerel. Agora não, vou ensinar com mais ênfase que não é o Becquerel, é Marie Curie. Bom, e ela também percebe que somente o urânio produz esses raios de Becquerel. Próximo, pessoal. Então ela escreve, chamarei de radioativas as substâncias que emitem raios de Becquerel. O nome de hiperfosforescência que foi proposto para o fenômeno parece-me dar uma falsa ideia da sua natureza. Tá? E aí o Pierre, que estava até então como coadjuvante, larga as pesquisas dele na área de cristalografia e passa a trabalhar com ela nesse novo fenômeno que sentiram de imediato que era uma coisa estrondosa e que tinham que explicar. Tá? E aí então, próximo, aí então começa o início do trabalho de tentar identificar o que é que existe no urânio e de separar o que existia. Então aqui na verdade é uma separação química, que você, através de reagentes, ela acaba separando um sólido e um líquido, e ela começa a perceber que nesses materiais há diferentes intensidades de radiação. E assim, o próximo, e assim que eles descobrem um novo elemento, quando eles então publicam que a substância, que essa Pecklenda, que é o nitrato de urânio, né, tem um metal que eles não identificam, mas que quimicamente é próximo ao bismuto. E eles chamam então esse material de polônio, em homenagem à Polônia, que é o país dela. A princípio, o trabalho deles não foi aceito, todo mundo ficou com o pé atrás, porque era um elemento parecido quimicamente com o bismuto. Tá? E eles então continuaram os trabalhos até demonstrar que não, era um novo elemento. Pessoal, isso é fundamental, e entendam, continuamos até esse momento sem saber como é o átomo, ok? Todas essas pesquisas estão ocorrendo sem ninguém saber que tinha um núcleo no átomo que tinha elétrons. Eram pesquisas químicas que estavam levando a uma direção. Próximo. E aí então eles começam a separar e percebem que além do polônio existe um outro com uma atividade muito mais intensa, que eles chamaram de rádio, exatamente porque atribuíram radioatividade a ele. E aí a descoberta do rádio é outro boom. Por quê? Porque agora nós tínhamos novos elementos que podiam emitir radiação, e essa radiação ela podia ser usada em várias direções. E eles decidem não patentear, porque acreditam que essa pesquisa é de todos. Está escrito na biografia deles. E então começam a fornecer elementos do rádio para outros pesquisadores. E aí o Sir Rutherford pede um pouco de rádio para começar a estudar o que acontece. E ele começa a bombardear folhas de ouro, e nessas pesquisas dele, que eu não vou contar a história aqui, outra longa, ele começa a propor um modelo para explicar aquilo. E assim nasce um modelo atômico mais próximo do que conhecemos hoje, o núcleo e elétrons ao redor dele. E pesquisas subsequentes é que vão dando a organização do átomo como nós conhecemos hoje, com níveis de energia e assim por diante. Próximo, por favor. Então, essa natureza dessas diversas radiações tinha que ser estudada, e aí começam então a ceder material para vários pesquisadores para que eles pudessem estudar sobre vários informes. Pronto, próximo. Tá? O importante, pessoal, é que a porta para o conhecimento do átomo, do núcleo, estava aberta. Eu diria, essa é uma das grandes contribuições de Marie Curie. É como ter despertado um gigante. Ter pego aquela galinha, esfregado e saído um gigante.
um gigante extremamente poderoso, porque se vocês olharem, nós estamos quase em 1900, tá? Há pouco tempo, se olhar todos os anos que se passaram, e até onde nós chegamos nessa evolução do conhecimento, né? Próximo. Bom, e aí então, Rutherford, Fermi e os demais começam a identificar os tipos de radiação, partículas alfa, partículas beta, radiação gama, e começa então a se construir um modelo atômico. Próximo. E em 1903 eles recebem o reconhecimento com o Prêmio Nobel da Física. Então recebe ela, o marido e o Henri Becquerel. Eu estava contando com o pessoal fora que, lendo vários artigos sobre ela, nos bastidores desse prêmio, ela não ia ser indicada por ser mulher. Então, um dos membros da academia escreveu para o Pierre dizendo que ia ser feito. E aí houve um movimento dos bastidores e ela acabou sendo indicada e se tornou, então, a primeira mulher a receber o prêmio Nobel. E concluiu o seu doutorado com o trabalho, obviamente, inquestionável. Próximo. Então, além dela ter sido a primeira mulher que recebeu o prêmio Nobel, ela estava também abrindo porta para outras pesquisadoras. Outras mulheres que talvez não tivessem a coragem dela de enfrentar tanta adversidade, tanto preconceito, e que agora viam nela o exemplo de poder seguir na pesquisa. E essas são algumas mulheres que depois acabaram participando do programa nuclear. Próximo. Bom, então eu quero abrir próximo. Bem, um ponto também importante, da mesma forma que o raio-x começou a ser usado na medicina, o rádio também. Por quê? Porque se percebeu que aquelas radiações, elas queimavam. Então, os tumores podiam ser matados, que é a radioterapia que fazemos até hoje. Então, aqui, em 1900, estava utilizando o rádio num hospital de Saint-Louis, em Paris, em que cada paciente recebia, não sei se vocês conseguem ver aqui, um pedacinho que coloca na pele. Então, se estava com E hoje a gente usa isso, com a diferença que hoje nós sabemos do perigo e a gente não dá para o paciente e não põe todos juntos. A gente protege tanto o paciente quanto quem aplica. Mas o princípio é o mesmo. Você pega um aplicador, coloca na pele, que tem material radioativo, essa radiação interage, mata as células, e essas células tumorais não se multiplicam. E com isso você cura. Tá? Próximo. Então tinha tanto externo, como aplicações internas, para próstata, para tumores de colo uterino, que continua se fazendo. Eu fui física em São Paulo, até 1978, e utilizávamos tubos de rádio. E hoje ainda há certos hospitais que utilizam, que foram alterados para tubos de césio, simplesmente pela proteção radiológica. Mas, próximo. Mas você vê o impacto da pesquisa dela também na área médica. E também para mostrar para vocês o mau uso. Porque aqui era usado em pasta de dente vendida, que era para melhorar. Era usado, nós mulheres, cuidado com todo produto de beleza que se vende, para beleza. Tá? Usada na água, próximo. Então foi uma panaceia, né? Todo mundo utilizando a radioatividade para qualquer coisa, porque também não sabiam dos efeitos malignos. Bem, infelizmente em 1905, o marido dela já vinha com problemas de saúde, que eram decorrentes da radiação, ou seja, ele já estava se contaminando, e aí ao sair do laboratório acaba sendo atropelado por uma charrete e morre. E aí ela se vê só, ela e duas filhas, Irene e Eva. Irene com tendências para a área científica, Eva com tendências para a área de música. E ela então, além de todas as dificuldades que ela tinha, agora é mamãe, sozinha, que tem que conciliar o trabalho, o cuidado com as filhas e a continuidade daquilo que ela estava fazendo.